Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Python. Eu sou o Diego da DevKids e hoje nós iremos aprender sobre funções. As funções são blocos de códigos nomeados, concebidos para realizar uma tarefa específica. Quando queremos executar uma tarefa particular, definida uma função, chamamos o nome da função responsável por ela. Dessa forma, quando precisarmos executar um código várias vezes, não será necessário digitar. Basta chamar a sua função quantas vezes forem necessárias. Uma função é escrita dessa forma. Então, para criar uma função, você tem que colocar def, o nome da função, abrir e fechar parênteses e colocar dois pontos. E para o código que você digitar estar dentro da função, você tem que indentá-lo. Você faz isso apertando o Tab. Na primeira linha de código dessa função, nós temos uma docstring. O que é uma docstring? É um comentário sobre a função. As docstrings sempre vão dizer o que uma função faz, e ela será ignorada pelo Python. Para você fazer uma docstring, você tem que abrir 3 aspas duplas e fechar 3 aspas duplas. Na segunda linha de código dessa função, nós temos um print que mostra a mensagem hello. Só que dessa forma, o código que está dentro dessa função não será executado, porque nós ainda não chamamos ela. Então, para chamar uma função, você coloca o nome dela e abre e fecha parênteses. Agora sim, o código que está dentro dela vai ser executado e será mostrado para o usuário hello. Outras características que nós temos na função é que podemos exigir que o usuário passe informações. Essas informações são chamadas de parâmetros. Os parâmetros são exigidos dentro dos parênteses de uma função. A função só será executada se um valor for passado ao parâmetro. Esses valores são chamados de argumentos e são passados dentro dos parênteses da chamada da função. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor o que são os parâmetros e os argumentos. Aqui nós temos uma função, então a gente coloca def, o nome da função, que nesse caso é hello_user, abre e fecha parênteses e 2 pontos. Nesse caso, a função ela tem um parâmetro, que é colocado aqui dentro desse parênteses. Pensa no parâmetro como se fosse uma variável que ainda não tem um valor. Então, essa nossa variável é nome. Na primeira linha aqui da nossa função, nós temos uma docstring que está falando que a função exibe uma saudação com um nome. Na segunda linha, nós temos um print que fala hello e o nome que o usuário colocou no parâmetro. Para o usuário adicionar um valor a esse parâmetro, ele chama a função, colocando o nome dela e abrindo e fechando parênteses, e dentro colocando o valor. Então, vai ficar hello Rodrigo, já que o usuário passou o valor Rodrigo. Em Python, nós temos 3 tipos de argumentos. Os argumentos posicionais, que são passados respectivamente ao parâmetro, os argumentos nomeados, que na chamada da função passa o valor diretamente ao parâmetro, e os argumentos default, que se o valor não for passado pelo usuário, ele utilizará o valor default da função. Primeiro, vamos ver exemplos de como utilizar os argumentos posicionais. Os argumentos posicionais são passados na chamada da função, respectivamente ao parâmetro. A ordem importa muito em argumentos posicionais, então preste atenção. Na primeira linha do nosso exemplo, nós criamos uma função colocando def hello_user, abrindo e fechando parênteses. Dentro dos parênteses, nós temos 2 parâmetros, o parâmetro nome e o parâmetro sobrenome. Então, nós vamos ter que passar 2 valores dessa função, vamos ter que passar 2 argumentos. No corpo da função, nós temos uma docstring e nela está escrito que a função exibe uma saudação com nome e sobrenome. Na segunda linha da função, nós temos um print que fala hello, o nome e o sobrenome que o usuário passar para a gente.
quando nós chamarmos a função, nós vamos colocar o nome dela, abrir e fechar parênteses e dentro passar os argumentos. Com os argumentos posicionais, a gente tem que colocar na mesma posição do parâmetro que a gente quer. Então, se eu quero que o parâmetro nome tenha o valor Pedro, tenho que colocar Pedro primeiro. Se eu quiser que o valor sobrenome tenha, se o parâmetro sobrenome tem o valor Alves, tenho que colocar Alves em segundo. Assim, vai ficar na mesma ordem. E ele vai me exibir Hello Pedro Alves. Então, esse é o argumento posicional. Outro argumento que nós temos é o argumento nomeado. Os argumentos nomeados são passados diretamente ao parâmetro na chamada da função. E diferente do argumento posicional, a ordem não interfere em nada. Então, vamos ver aqui um exemplo. Primeiro, a gente cria uma função com o def, o nome da função, que é hello_user. E essa função também tem dois parâmetros, nome e sobrenome. Na primeira linha do corpo da minha função, nós temos uma docstring que fala que a função exibe uma saudação com nome e sobrenome. Na segunda linha, nós temos um print que fala hello e o nome e o sobrenome do usuário. Se nós queremos passar argumentos nomeados para a função, nós chamamos ela normalmente, colocando hello_user, que é o nome dela, e abrindo e fechando parênteses. E na hora de passar os argumentos, nós colocamos o nome do parâmetro e o símbolo de igual e o argumento que eu quero passar para esse parâmetro. Então, aqui no exemplo, você pode ver que a ordem não importa. Porque eu coloco aqui que sobrenome é igual a Alves. Então, ele vai adicionar Alves é o parâmetro sobrenome e nome é igual a Pedro. Então, ele vai adicionar Pedro a nome. Então, não importa se eu inverter a ordem, ok? Ele vai mostrar sempre Hello Pedro Alves. O terceiro tipo de argumento que nós temos em Python é o argumento default. Os argumentos default são passados no parâmetro da função. Caso o usuário não colocar argumentos, os valores default substituirão. Então, aqui no exemplo, nós criamos uma função com def, nome da função hello_user, e abrimos e fechamos parênteses. Dentro dos parênteses, nós colocamos o nome do nosso parâmetro, nesse caso é nome, e atribuímos o valor default a esse parâmetro. Nesse caso, eu atribuí Bruna. Com o sobrenome, você faz a mesma coisa, ou com o parâmetro que você tiver. Você coloca o nome do parâmetro, o símbolo de igual, e passa o valor default. A docstring está falando que essa função exibe uma saudação com nome e sobrenome. Na segunda linha dessa função, nós temos um print que mostra hello, o nome e o sobrenome do usuário. E aqui, nós chamamos a função, só que não passamos nós não passamos argumento nenhum para os parâmetros. Só que do mesmo jeito, vai aparecer hello Bruna Silva, por causa dos valores default. Agora que já aprendemos sobre argumentos, vamos falar sobre escopo de variável. Quando uma variável é definida no programa principal, ela se chama variável global, pois pode ser usada em todo o seu programa. Mas quando uma variável é definida dentro de uma função, a chamamos de variável local, pois ela não pode ser usada fora da função. Então vamos ver aqui os exemplos para a gente ver o que é o escopo de variável. Primeiro, a gente vai criar uma função, se chama teste. A gente vai colocar def, teste, abre e fecha parênteses, e essa função não tem nenhum parâmetro. Dentro da função, a gente vai criar uma variável chamada x com valor 1 e vai exibir na função x vale e o valor de x. Depois, vamos exibir na função y vale e o valor de y. Já fora da função, no nosso programa principal, nós vamos criar uma variável chamada y com valor 2. E exibir o seguinte: fora da função x vale e o valor de x, nós vamos chamar a função teste e exibir novamente, só que agora vamos mostrar para o usuário fora da função y vale e o valor de y. Vamos ver quais foram os resultados desses prints. O primeiro
estava falando na função x vale, ele mostrou o valor de x certinho, 1. Então, tá certo. O segundo print, a gente mostrou na função y vale, ele mostrou 2. Tá certo? Y vale 2. Só que no terceiro print, que falava fora da função x vale e o valor de x, o Python não encontrou o valor de x e deu um erro. E no quarto print, ele mostrou o valor de y certinho, 2. Por que esse terceiro print deu erro? Porque a variável x é uma variável local. Ela só vai funcionar dentro da função onde ela foi criada, que no caso é a função teste. Mas já a variável y, ela é uma variável global. Ela foi criada no nosso programa principal e funciona em todas as funções em todo o nosso programa. Agora, vamos falar sobre retornos de valores. Quando não retornamos o resultado, temos limitações. Por exemplo, não conseguimos personalizar os resultados de uma função. Então vamos ver quais são as limitações que nós temos por não retornar valores. Primeiro, a gente cria uma função chamada soma com 3 parâmetros, parâmetro A, B e C. Todos eles têm um valor default. O A tem um valor default 0, o B tem um valor default 0 e o C tem um valor default 0. Depois, nós colocamos uma docstring dentro da nossa função. A docstring fala que a função soma 3 números. Depois do docstring, nós criamos uma variável chamada S e somamos A, B mais C. E aqui embaixo, nós exibimos o resultado da soma E e a variável S. Aqui, nós fizemos uma chamada de função, passando o argumento 2 ao parâmetro A, o argumento 3 ao parâmetro B e o argumento 5 ao parâmetro C. Ele vai retornar o resultado da soma é 10. Depois, nós chamamos novamente a função soma, passando o argumento 1 ao parâmetro A e o argumento 1 ao parâmetro B. E C vai ficar como 0, porque não passamos nenhum argumento para ele. E vai mostrar que o resultado da soma é 2. Depois chamamos novamente a função soma com o argumento 8, passado ao parâmetro A. B vai ficar com o valor 0 e C vai ficar com o valor 0. E ele vai retornar para a gente o resultado da soma é 8. Só que vamos supor que eu quero mostrar para o usuário. O resultado das somas foram 10, 2 e 8. Não será possível, porque a gente não consegue personalizar os resultados de uma função. E para personalizar os resultados de uma função, a gente tem que aprender o return. O return serve para retornar os resultados de uma função. Então aqui no exemplo, a gente criou uma função colocando def, o nome da função que é soma, e colocando 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro A, que tem um valor default de 0. O segundo parâmetro é o parâmetro B, com valor default também de 0. E o terceiro parâmetro é o parâmetro C, com valor default de 0. Dentro da função, nós temos uma docstring que fala que a função soma 3 números. Depois dessa docstring, nós criamos uma variável chamada S, que soma os valores A, B e C. E depois a gente retorna essa variável S. Aqui a gente faz uma chamada de função. Então, a gente coloca o argumento 2 no parâmetro A, o argumento 3 no parâmetro B e o argumento 5 no parâmetro C. Então, ele vai somar esses 3 valores e vai dar 10. E ele vai retornar para cá, ele vai retornar para a gente. Então, a gente armazenou esse return, esse valor que ele vai retornar, na variável R1. A gente faz mais uma chamada de função, só que agora passando o argumento 1 para o parâmetro A e o argumento 1 para o parâmetro B. E o C vai ficar com o valor default, que é 0.
e ele vai retornar para a gente 2, e esse 2 vai vir para dentro da variável R2. Aqui nós temos a variável R3, que vai armazenar o valor dessa chamada, da chamada dessa função, que vai ser 8. Então, vai armazenar 8 dentro da variável R3. Agora, a gente pode customizar como a gente vai mostrar para o usuário o resultado dessa função. Aqui, a gente colocou um print falando: as somas deram abre e fecha chave, abre e fecha chave e abre e fecha chave. A gente vai substituir essas chaves pela variável R1, variável R2 e variável R3. E vai nos mostrar: as somas deram 10, 2 e 8. Ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo de Python. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!